Vamos ver se vai dar. Deu. Isto. Só colocar a tela também. Tá aparecendo aí para vocês o material? Cosméticos para banho? Tá sim. Beleza. Então a gente vai falar de coisinha bem light hoje. Desculpe. Produto para banho, né? São bem tranquilos de se fazer, eles são bem lights, né? Na produção mesmo. Não tem muito segredo. A gente vai falar de 3 grupos principais que estão ligados com o banho, que são os sabonetes, os óleos para banho e os sais de banho. Falamos de início dos sabonetes, né? Sabão e sabonete, na verdade, sabão em barra, sabonete líquido, sabão em pó e tudo mais. Sabonete em pó, não sabão em pó. Sabão em pó é para lavar roupa, né? Sabonete em pó. Então, só caracterizando aqui que é um sabão. Sabão não é nada mais, nada menos do que uma substância que nós transformamos ela num agente tensoativo. Então, vamos pegar lá qual que é a característica mesmo do tensoativo. Quem que vai me responder? Eu tenho um desenho mais lá para frente, mas eu vou fazer um desenho, uma estrutura química aqui, né? Grande, geralmente grandes, que lá num determinado momento, lá na ponta, ela tem um tipo de ligação, um tipo de estrutura que, então essa... eu vou pegar o desenho lá na frente que tá muito feio esse negócio aí. Só um pouquinho, deixa eu achar ali que eu já mostro para vocês. É melhor. Aqui, vou colocar aqui. E não consegui. Agora tem que dar. Então, deixa eu mostrar para vocês. Está aqui a estrutura de um tensoativo e o sabão ele acaba atuando como tensoativo. O que ele é? Uma estrutura grande, né, porque ele vem... Vocês sabem de onde que a gente faz o sabão? Vocês têm ideia? Qual que é a matéria-prima que a gente utiliza? Não é gordura, alguma coisa assim, óleo? Isso, gordura, óleo, substâncias gordurosas, de uma forma geral. Então, a gente tem, pega o óleo lá e faz uma reação com esse óleo, e ele se transforma nisso aqui que vocês estão vendo, essa cadeia, uma cadeia semelhante a essa. Então, uma cadeia que a maior parte dela continua tendo característica oleosa, então ela se liga com óleo, e lá na pontinha dessa cadeia ocorre uma transformação que essa pontinha da cadeia, ela muda a sua configuração e ela consegue interagir com água. É o tensoativo que a gente viu aí em várias aulas anteriores, né? Quando a gente falou de shampoo, na aula passada também, quando a gente falou dos agentes dentifrícios e tudo mais, porque tensoativo é utilizado em quase tudo, né? Então, quando a gente pega o óleo, que é uma substância totalmente gordurosa, e adiciona substância alcalina, que pode ser a soda cáustica, o hidróxido de sódio ou outra substância alcalina, esse óleo ele sofre uma reação, e essa gordura ela acaba se transformando em
um tensoativo, que é, então, uma estrutura grande, que é, nesse caso, né, ela é a estrutura original da gordura, aonde na sua extremidade ela foi alterada e essa extremidade passou a ser polar, ou seja, ela consegue interagir com a água. E daí o processo de limpeza tá muito ligado com isso. A gente já vai ver mais à frente esse processo de limpeza, como é que acontece. Então, basicamente é isso que acontece quando a gente vai preparar um sabão. A gente pega substâncias gordurosas e transforma essa substância gordurosa, que é insolúvel em água, em uma substância que tem uma característica de se ligar com a água nas suas extremidades. Aí o que acontece? A gente consegue fazer com que ela, de uma certa forma, acabe limpando as superfícies onde é passado. Bom, só para a gente falar um pouquinho lá do passado, né? A gente sabe que tem mais de 4.000 anos aí que esses sabões são utilizados para limpeza de pele. E antes disso ainda, lá na época dos fenícios, 6.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, já se conhecia a técnica de fazer o sabão. Claro que o pessoal na época que descobriu utilizava mais para lavagem de roupa, esse tipo de coisa, do que mais tomar banho, né? Mas já se descobriu o preparo do sabão e do sabonete desde uma época muito antiga. E como que acontecia esse processo? Como que descobriram esse processo? Diz a história, não sei se isso é verdade ou é uma lenda, mas diz a história que esses fenícios, eles costumavam, então, matar seus animais que eles já criavam, né? E lavar, então, esses animais mortos em um rio que eles tinham ali na proximidade, para poder salgar e comer, sei lá, fazer o quê, né? Quais que eram os processos de preparo dos alimentos. Mas eles costumavam, então, fazer esse processo no rio. Eles lavavam toda a carne, tudo, para tirar todas as sujeiras e tudo mais, e depois faziam os processos lá de preparo da comida. E numa dessas situações, aconteceu uma erupção vulcânica próxima a esse rio, e caiu muita cinza na água. E a cinza, quando ela entra em contato com a água, ela acaba se dissociando e produzindo uma substância bastante alcalina, bastante básica. Então, quando o pessoal foi lavar a carne das cabras, né, que tinham matado lá sei lá, tinham matado, né, e foram lá fazer o processo de limpeza, e a água estava super alcalina, porque tinha enchido de cinza da erupção vulcânica. Quando eles mergulharam a carne lá, ocorreu uma reação, né, e começou a surgir, nas gorduras, começou a surgir, então, essa outra substância, né, pela reação da cinza com a gordura, começou a surgir uma outra substância que eles começaram a perceber que tinha outra característica. Provavelmente, então, tiraram essa gordura, que já não era mais a mesma gordura, porque eles viram que reagiu, né? E de alguma forma conseguiram perceber, também não me perguntem como, que eu não tenho a mínima ideia, começaram a perceber que aquele produto, então, que da reação da cinza com a água alcalina, fazia um processo diferente. Eles conseguiam utilizar aquilo, e aquilo facilitava a limpeza, ajudava a retirar sujidade, ajudava a retirar gorduras incrustadas em materiais, equipamentos, tudo que eles tinham. Não sei exatamente como, e não sei se
realmente é verdade essa história, mas dizem que foi assim que aconteceu. E daí que se descobriu o sabão, por um acaso do destino, né? A cinza foi se depositar lá na água do rio, transformou o rio, né, em algo bastante alcalino, reagiu com a gordura e transformou aquilo em sabão. E daí eles começaram a usar como sabão. Se é verdade ou não é, não sei, mas fica aí a história. Mas a gente sabe que essa descoberta é muito antiga mesmo. E com o passar do tempo, né, egípcios e outros romanos e tudo mais, eles foram repassando esse conhecimento para os seus conterrâneos e, né, foi passando o tempo e essa forma de produzir sabão foi sendo repassada. Até que, em 1847, uma pessoa chamada Harley Procter, que é, sim, aquele da indústria Procter & Gamble, começou a produzir sabonetes de forma industrial. Então, ele percebeu essa possibilidade, né? Então, as pessoas produziam o seu sabão em casa e ele resolveu incrementar isso e resolveu, então, produzir um sabão mais, né, com aspecto melhor, com característica melhor, e começou a vender esses sabonetes com cheiro melhor e tudo mais, né? E assim surgiu o sabonete. E só na década de 80, 1980, por aí, é que surgiram os chamados sabões líquidos. Esses sabonetes líquidos que são tão comuns no dia de hoje. Então, essa versão que a gente tem de sabonete líquido é algo bem recente, né? Se a gente for ver em toda a história. Antigamente se utilizava, na verdade, assim, as pessoas utilizavam aquele shampoo, né, que já estava lá no box, estava lá lavando o cabelo e de repente, né, não tem sabão, o que eu faço? Vou usar o shampoo então. Colocavam lá na esponja e utilizavam. E até que perceberam que esse produto poderia ser melhor do que o sabão. E eu já vou explicar por quê. Então começaram a perceber que o sabonete em barra, né, era mais agressivo do que o sabonete líquido ou o shampoo, né, que as pessoas utilizavam como sabonete. E daí passaram, então, a criar versões de sabonete líquido para banho, para mãos e tudo mais, com uma agressividade menor. Já vemos o porquê disso. Falando do sabonete em si, a gente pode dizer que é um produto de limpeza, né, que é muito conhecido por nós. Ele passou a ser, o sabonete em si passou a ser mais comum também no nosso meio, no nosso país, lá na década de 50, 60, ali que começaram a ter mais versões de sabonetes, porque até então o que a gente tinha mesmo, até chegar ali na década de 50, 60, o que a gente tinha? Aqueles antigos sabonetes, tipo Febo, Alma de Flores, que eram coisas bem antigas mesmo, né? E que nem eram para ser utilizados no dia a dia, eram mais para ser utilizados em dias especiais ou para comprar e dar como presente e tudo mais. No dia a dia as pessoas utilizavam o sabão feito em casa, o sabão de coco, muitas vezes, como agente de limpeza para o corpo. E até para o cabelo também, né? E esses sabonetes mais elaborados, tipo Febo, Granado e tudo mais, cheirosos e tudo mais, eram, né, para dia de festa, para ocasiões especiais e para dar de presente mesmo. Então, virava e mexia, as pessoas acabavam ganhando caixas com sabonetes ou um conjunto de produtos, mas no meio estava o sabonete ali, né?
Mas a limpeza sempre foi um forte do brasileiro, né? Sempre tomando banho, mesmo usando o sabão em barra, aquele sabão feito de cinza mesmo, de óleo, ou sabão de coco, mas sempre utilizando. E daí, década de 50, 60, que começou-se a popularizar mais o sabonete da forma que a gente conhece hoje, né? Colorido, com um perfume agradável, tudo mais. Então, a partir dali, a gente foi tendo elaborações cada vez maiores dos produtos. Dentre os tipos de sabonete que a gente tem no mercado, hoje, a gente pode dividir eles em 5 grupos. Os sabonetes ou sabões regulares, os chamados de combo ou combar. Combar é uma abreviação de combination bars, que é o nome original em inglês, né? O Syndet, que seria o Synthetic Detergente, não sei como é que fala direito em inglês, os glicerinados e o sabonete em pó. O sabonete em pó aqui no país praticamente não vingou, mas ele pode ser produzido. Vamos ver qual que é a diferença de cada um deles. Então, a gente vai ter dentro do nosso mercado diferentes tipos de sabonete. Sabonete barra regular é esse sabonete comum que a gente conhece. A maior parte dos sabonetes, na verdade, que a gente tem no mercado. Então, praticamente todos, quase todos aqueles que vocês veem lá nas prateleiras da farmácia ou nas prateleiras do mercado, que são opacos, que não são transparentes, que são aqueles que a gente chama de glicerinados, eles fazem parte desse grupo aqui, de sabonete barra regular. Quais são as características deles? Então, eles são sabonete feito só com massa de sabão, ou seja, é feito só com aquele processo de se pegar as gorduras, né, de origem animal, vegetal, fazer uma mistura e fazer o processo de saponificação, que é a adição, então, de uma substância alcalina para fazer aquela reação que a gente viu e transformar em sabão. Então, a maior parte dos produtos que a gente tem no mercado, eles contêm somente aquela massa de sabão, certo? Qual que é a grande desvantagem que a gente tem nesse produto? É o pH. O pH, como a gente utiliza sempre bastante substância alcalina, ele acaba, né, ficando com pH alcalino na faixa de 9 e 10. E isso não é a melhor faixa de pH para nossa pele. Então, ele ajuda a ressecar exatamente por isso, porque o pH é muito alcalino e ele acaba, muitas vezes, retirando a nossa sujidade, retirando o nosso filme hidrolipídico junto e deixando a pele bem exposta. E a pele pode ficar mais sensível, né? Mais desidratada, ela vai ficar mais seca. Então, vocês podem ver, muitas vezes aí, os sabonetes mais simples que a gente tem no mercado, você vai lá, lava a mão, daqui a pouco você seca a tua mão, você está sentindo ela repuxar inteira, porque ela está ressecada. Por quê? Porque é um sabonete barra regular, que só tem sabão na sua composição, e o pH, então, acaba se tornando muito alcalino. E o pH alcalino vai fazer isso na tua pele. Não dá para puxar o pH para um pH mais neutro? Não dá. Nesse caso, se a gente tentar puxar o pH dessa massa de sabão para um pH próximo de 7 ou até 6, alguma coisa assim, ele perde a consistência, ele deixa de ser aquilo que a gente quer, que é uma barra de sabonete rígida, né, que não amoleça e que não se desfaça com facilidade. Então, quando a gente tenta baixar o pH, ele acaba ficando amolecido e não presta.
Então, esse é o sabonete mais comum que a gente tem no mercado. Existe um outro, uma variante desse sabonete barra regular, que é o Combar. Então, o Combar, o que que é? Uma associação que é feita com sabão, né? Então, aquela massa de sabão, e a gente adiciona um pouco de detergente sintético. Então, a gente faz uma mistura de sabão e detergente sintético. O detergente sintético vai ajudar em quê? Ele vai ajudar mais na questão de trazer mais espuma para o sabão e diminuir um pouquinho o ressecamento que a gente tem na pele. O detergente sintético não vai, ele vai impedir, né, que o sabão que está ali dentro dessa mistura seja tão agressivo. Então, ele diminui um pouquinho a agressividade. Porém, o que acontece? A faixa de pH continua entre 9 e 10. Então, ele continua sendo agressivo. Mas o detergente sintético que é adicionado aqui, ele dá uma certa suavidade, então dá uma maneirada na agressividade. Um outro grupo que a gente tem é o chamado Sindete. O Sindete não é nada mais, nada menos do que uma mistura de uma pequena quantidade de sabão com uma grande quantidade de detergente sintético. Então, geralmente a gente utiliza aí até 10% daquele sabão normal, né, de óleo e de substância alcalina, e adiciona a maior parte de detergente sintético. Esses detergentes sintéticos são detergentes especiais que eles têm uma característica mais sólida, são os chamados isitionatos, e eles acabam sendo mais suaves, e o produto acaba sendo mais suave porque esses isitionatos eles não são agressivos como o sabão, né? E como a gente vai utilizar uma pequena parte de sabão de verdade aqui, a agressividade vai diminuir. E o que acontece quando eu coloco pouca massa de sabão e mais detergente sintético, massa de detergente sintético, a gente tem, então, um produto que a gente consegue ajustar o pH para 5,5 a 7, ou seja, ele é mais próximo do neutro e, nesse caso, ele não é irritante da pele. O representante mais comum desse grupo, né, chamado Sindete, é o Dove. Então, o Dove é essa mistura de uma pouca quantidade de sabão e uma grande quantidade de detergente sintético. E ele realmente tem um pH nessa faixa de 5,5 a 7. Então, é uma faixa mais suave, né, não traz irritação tão grande para a pele, pouquíssima irritação, e realmente, então, ele faz o processo de limpeza de uma forma mais suave. Qual que é a grande desvantagem dele? Esses detergentes sintéticos aqui que está na maioria, ele é mais fácil ele tem uma facilidade maior de amolecer e ser levado pela água. Então, quem já utilizou Dove uma vez na vida sabe que se você não tomar cuidado, em um banho você gasta meio sabonete Dove, né? Porque ele acaba se desmanchando, né? Se dissolvendo com facilidade grande na água e vai embora. Então, desses três aqui que são em barra, a gente pode dizer que, em questão de suavidade e menor agressividade, a gente tem, então, esse Sindete, que é o grupo que contém o Dove. A gente tem ainda o glicerinado, que ainda é sólido. Ele tem, então, uma mistura de sabão, detergente sintético e uma grande quantidade de glicerina. Quando a gente adiciona a glicerina, essa glicerina que vai dar transparência para o sabonete, mas a massa de sabão é aquela mesma massa que a gente conhece.
e ela vem numa proporção muito maior do que o detergente sintético. O detergente sintético aqui é colocado também em uma pequena proporção mais para melhorar a espuma, porque o sabonete glicerinado, por si só, ele não faz muita espuma. Grande desvantagem que a gente tem, pH fica na faixa de 9 e 10, a gente tem uma grande quantidade de glicerina, essa glicerina ajuda a hidratar a pele, então a pele não fica tão ressecada quanto aquele sabonete regular, porém, o fato de ter bastante glicerina também faz com que a glicerina, né, que tem uma afinidade grande com a água, faz com que o sabonete também se dissolva com facilidade. Então, o sabonete glicerinado também, ele acaba se perdendo com mais facilidade. O sabonete em pó é só detergente sintético em pó, né, mistura de detergentes sintéticos, na verdade, mas ele não é utilizado aqui no Brasil. Eu não conheço nenhuma marca de produto que tenha na sua relação de produtos sabonete em pó. E por último, o sabonete líquido, né, que na verdade ele não é um sabão de verdade, ele não é um sabonete de verdade, ele tem essa característica de limpeza, tudo mais, mas na sua composição ele não é um sabão de verdade. Por quê? Porque ele não tem absolutamente nada de massa de sabão na sua composição. Ele é só detergente sintético líquido. Então, a gente chama ele de sabão, chama ele de sabonete líquido, porém, ele não tem as características originais de um sabonete, que seria, né, a massa do sabão. A parte da sua composição, então, vinda lá do óleo que reagiu com uma substância alcalina. E esses são os tipos que a gente tem aí no mercado. Com exceção do pó, que realmente eu não conheço. Então, a ação do sabão e do sabonete está ligada com a própria estrutura, né? Então, o fato de a gente ter uma parte da estrutura do sabão com característica polar, essa característica polar faz com que essa parte da estrutura se ligue às substâncias oleosas. E só essa parte aqui se liga com substâncias aquosas. Então, o que vai acontecer quando a gente faz o processo de limpeza da pele? Deixa eu só aumentar aqui para ficar mais visível. Então, o que vai acontecer? Ai, mas ficou feio aqui. Deixa eu pegar isso aqui e colocar numa outra página. Aí, acho que assim fica melhor. Então, o que acontece? Aqui, digamos que aqui a gente tenha a pele, tá? Digamos que aqui seja a superfície da nossa pele. E daí a gente tem aqui uma gotinha de gordura na superfície da nossa pele. Ou fio de cabelo, se vocês quiserem, pode ser um fio de cabelo também. Mas vamos pensar em pele, que fica mais fácil. O que acontece? Então, a gente tem aquela estrutura lá do sabão. O que acontece? Essa estrutura do sabão, então, a parte que se liga em óleo, ela vai acabar se ligando com essa gotinha de gordura que está aqui. E essa parte que se liga em água vai ficar exposta na superfície. Então, com o passar do tempo, essa gotinha, né, vai tendo várias moléculas desse sabão se ligando na sua superfície, ou seja, a parte oleosa se liga no óleo e a outra parte fica exposta. E, né, você vai passando o sabão, quanto mais você vai passando, mais essa
essa gotinha de gordura se liga com essas substâncias. Aí o que acontece? Chega um determinado momento que tem um monte de moléculas ligadas à gordura e a gente faz o enxágue do cabelo. Então, da pele. Quando a gente faz o enxágue, o que acontece? A água que vai passando e vai escorrendo, ela vai se ligando nessa parte de cada uma das moléculas. E a força que essa água faz, né, passando pela nossa pele, faz com que, então, essa ligação aqui ajude a carregar essas gotinhas de gordura da superfície da pele, ou seja, as gotinhas de gordura, elas acabam se desprendendo, porque a água está se ligando em cada uma dessas partes de cada uma dessas moléculas e está carregando tudo isso para o ralo, no caso. Ficou claro isso? Sim. Ficou? Tranquilo? Então, basicamente é isso, né? A parte de óleo liga em óleo, a parte de água se liga na água do banho, e com a força que a água vai passando, ela vai carregando toda essa sujeira. E dessa forma a gente tem o processo de limpeza. Beleza? Deixa eu voltar lá, então. Diminuir isso aqui de volta. Então, basicamente, o que acontece são essas 3 etapas. Reduz a tensão superficial entre a água e a gordura, ocorre a emulsificação da gordura, né? E daí essa transferência para a água e, finalmente, a água carrega tudo isso para frente. Tipos de sabonetes que a gente tem. Basicamente, 3 tipos. O sabonete em barra, os sabonetes líquidos, que não são verdadeiros sabonetes, e os chamados banho de espuma, que também não são verdadeiros sabonetes. Sabonete líquido e banho de espuma são muito semelhantes na sua composição. Mas, né, para questões comerciais e tudo mais, a gente considera todos como sendo sabonetes. Sabonete líquido, como eu falei, eles não são sais de ácido graxo, né, não são resultado daquela reação entre a substância oleosa e a substância alcalina. Na verdade, eles são uma mistura de detergentes, né? Então, eles são muito semelhantes aos shampoos. Eles têm praticamente as mesmas características e as mesmas substâncias que tem um shampoo. A grande diferença é a concentração que a gente utiliza desses agentes tensoativos com ação detergente. E outras substâncias que a gente coloca para dar características melhores para esse produto. Então, daí eu tenho agentes emolientes, por exemplo, que vão ajudar a deixar a pele mais macia, agentes antissépticos, no caso daqueles sabonetes, principalmente antibacterianos e tudo mais, cheiros e cores e outras características que vão diferenciar esses sabonetes entre si. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo de uma linha de produtos que cada um deles tem uma cor diferente, provavelmente tem alguma característica diferente na sua composição. Eu não consigo ver o que é, mas um aqui fala de não sei o que, limão, o outro não consigo ler, mas provavelmente eles têm cheiros diferentes, e se eles tiverem extratos de planta, alguma coisa, são extratos diferentes que vão trazer benefício diferente para o usuário, conforme o produto, cada um desses produtos que ele for utilizar. Mas, basicamente, eles são isso. Então, eles são, a propriedade deles não está ligada com os sais de ácido graxo do sabão, mas sim com agentes tensoativos. E a diferença do sabonete líquido e o banho de espuma é a quantidade de espuma que faz. Ou seja, na verdade, eu posso preparar um sabonete líquido e um banho de espuma com a mesma formulação. A diferença final é que na formulação do banho de espuma eu vou colocar mais agente tensoativo, porque ele vai fazer mais espuma.
E eu quero, então, que eu jogue uma pequena quantidade desse produto numa banheira e essa pequena quantidade seja suficiente para formar uma espuma volumosa e duradoura. Então, eu adiciono mais da substância que faz espuma, que é um tensoativo também. Então, essa é a grande diferença. Então, pelo fato de fazer mais espuma e ser um tensoativo também, o que acontece? No sabonete líquido tem uma proporção X lá de tensoativo. No banho de espuma eu tenho uma proporção X vezes 2, praticamente. Então, não que chegue ao dobro, mas é uma concentração bem maior. O que pode acontecer? Esse tensoativo no sabonete líquido, ele pode retirar a sujeira da superfície da minha pele sem fazer uma agressão, retirar excesso de componentes da superfície da pele, filme hidrolipídico, né? O banho de espuma, como ele tem mais tensoativo, ele pode acabar, então, tirando toda essa nossa camada de proteção, todo o nosso filme hidrolipídico, deixando a pele mais exposta e com uma tendência maior para o ressecamento. Então, a gente pode até colocar sabonete líquido na banheira para fazer espuma, mas a gente não deve utilizar um frasco de banho de espuma para tomar banho, porque a quantidade de tensoativo é maior e vai ressecar mais nossa pele, tá certo? O que a gente tem aí de tipos, né, de sabonete líquido e banho de espuma? Também, na verdade, a grande diferença está ligada, então, com essa quantidade de tensoativo que a gente utiliza, menor no sabonete líquido e maior no banho de espuma. Aí, os outros tipos de características que a gente tem estão ligados com as substâncias que a gente quiser adicionar. Então, eu posso adicionar agente antisséptico, eu posso adicionar agente hidratante, eu posso adicionar, como está aparecendo ali, nesse sabonete líquido tem partículazinhas de esfoliante, acho que deve ser semente de maracujá triturado. Então, as características do produto vão ser, né, outras substâncias que eu adiciono para, então, dar essas características. De uma forma geral, os sabonetes líquidos têm, de uma forma geral, né, tem os mesmos componentes na sua base. E daí, se eu quero características especiais, são substâncias diferentes que eu vou adicionar. E mesma coisa o banho de espuma. Se eu quiser um banho de espuma normal, só para fazer espuma, para ficar cheiroso, né, o ambiente ficar cheiroso, a água ficar cheirosa e tudo mais, vou fazer um banho de espuma normal. Se eu quiser trazer uma hidratação maior, deixar a pele mais macia e tudo mais, eu vou adicionar substâncias ali que, quando eu entrar na água da banheira, elas vão atuar sobre a minha pele, então trazendo a hidratação, trazendo a emoliência, trazendo as características que eu decidi colocar naquele produto. Mas a base geralmente é a mesma, né? Não tem muita diferença de base, a gente varia muito a quantidade de tensoativo, a não quantidade, mas às vezes a gente coloca 2, 3 tensoativos diferentes e brinca um pouco com as diferentes concentrações que a gente pode fazer, mas de uma forma geral a base é a mesma, é um agente tensoativo, um ou mais agentes tensoativos, e o restante da composição que é bem básico. Tipos de produtos que a gente pode ter. A gente pode ter os líquidos, então são o sabonete líquido, líquido mesmo, né? Ou a espuma de banho líquida. Então ela tem aquela característica daquela viscosidade média, que a gente consegue muitas vezes adicionando alguns tensoativos que são aqueles que dão consistência para o produto. Então, os produtos que a gente considera como líquidos são aqueles que têm
aquela viscosidade normal, semelhante à viscosidade dos shampoos normais também. Classificações deles, dependendo do que a gente adicionar também. Eles podem ser transparentes, podem ser opacos, translúcidos e os perolados, exatamente como os shampoos. No caso dos perolados, a gente vai ter, então, substâncias insolúveis, que são uns estearatos, que dão aquele aspecto perolado, e provavelmente a gente vai precisar, pelo fato de esses produtos serem insolúveis e eles precisarem ficar suspensos ali naquele líquido, a gente provavelmente vai ter que aumentar um pouco a viscosidade desse material, porque senão esses produtos insolúveis vão descer tudo para o fundo do frasco. E não é isso que a gente quer. A gente quer um produto que seja totalmente homogêneo. Então, geralmente a gente acaba aumentando um pouquinho a viscosidade. Mas, de uma forma geral, eles continuam líquidos. Géis, então, são aqueles que a gente aumenta bastante a viscosidade e eles têm, então, uma consistência bem maior. Essa consistência bem maior, ela pode ser, inclusive, pelo aumento da quantidade de substância detergente, pelo aumento de tensoativos que dão essa característica de mais viscosidade nos produtos. Mas, de uma forma geral, a gente costuma se utilizar daqueles produtos que já são conhecidos nós para formação de gel. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, carboximetilcelulose ou hidroximetilcelulose, hidroxipropilcelulose, que são agentes que fazem, então, o aumento da viscosidade. São os chamados agentes viscosificantes ou agentes geleificantes. Então, geralmente a gente pega esse tipo de produto e adiciona dentro de um sabonete que está com características líquidas para que ele, então, aumente a sua viscosidade. Geralmente é com esses derivados de celulose. E os produtos em pó, né, que, como eu falei, eles não são comuns. O que a gente tem em pó, que até tem algum tipo de, em alguns casos, tem algum tipo de função de limpeza, são alguns sais de banho, mas a gente vai ver mais para frente. Mas sabonete em pó mesmo, aqui no Brasil a gente não tem. Ele poderia ser utilizado, então, tipo, para molhar uma esponja, né? E daí você pegar e umedecer a esponja naquele pó e passar no teu corpo. Mas aqui no Brasil ele não é muito nada aceito, vamos dizer assim, não é muito aceito, não é nada aceito. Então, na verdade, a grande diferença é que a gente vai utilizar, então, tensoativos como lauril sulfato de sódio, que é um tensoativo em pó, mas a gente utiliza só uma certa concentração, eu não posso utilizar ele puro, porque ele é extremamente agressivo, ele é extremamente forte na forma de pó. Então, a gente utiliza ele dentro de uma mistura de pós. Então, a gente pega lá uma concentração de 10, 15% desse tensoativo em pó e mistura, então, com vários pós que vão dar mais o volume mesmo, né? E para não deixar esse produto extremamente concentrado. Então, a gente utiliza amido, pirofosfato tetrassódico, fosfato tricálcico e outros mais que têm essa característica de não serem pós agressivos, não fazerem efeito nenhum sobre a pele, serem pós fininhos que não machucam a pele e tudo mais. A composição, então. A composição, basicamente, é de detergentes sintéticos, que podem ser os aniônicos, os não iônicos e os anfóteros. Então, lembrando, né, daquelas aulas passadas, que
cada um deles tem características diferentes. Alguns são mais para limpeza, outros ajudam a dar mais viscosidade, outros ajudam a deixar a espuma mais consistente e mais duradoura. Então, geralmente, a gente acaba fazendo uma mistura de diferentes tensoativos. Aí a gente utiliza espessantes. Então, como eu falei, a gente pode utilizar os derivados da celulose, como a carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, hidroxipropilcelulose, etc. Porém, uma boa parte dos produtos é espessada com cloreto de sódio. Então, da mesma forma que lá nos shampoos, a gente tem os shampoos que tem o cloreto de sódio, o sal, para deixar ele mais viscoso, aqui a gente pode utilizar também. Mas, mesma coisa que se fala em relação aos shampoos. O sal pode deixar o cabelo um pouco ressecado, e aqui o sal pode deixar a pele um pouquinho mais ressecada também. É muito bom agente espessante, porém, ele traz essa desvantagem. A gente pode adicionar emolientes, então, substâncias que vão deixar a pele mais macia, mais suave, como material graxo etoxilado. O que é o material graxo etoxilado? São substâncias oleosas, geralmente derivadas de plantas ou mesmo de animais, né, que são modificadas em laboratório e elas passam a se tornar solúveis em água. Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, um óleo, sei lá, óleo de argan, que está tão em moda hoje, né, e colocar nesse meu sabonete líquido, esse óleo ia ficar flutuando ali no sabonete líquido, porque a base desse sabonete líquido todo é água. E mesmo que eu tenha tensoativo ali em cima, esse tensoativo não vai agir nesse óleo para transformar esse óleo em uma substância solúvel. Então, o que acontece? Vários óleos diferentes foram transformados em laboratório e passaram a ser solúveis em água. Então, a gente pode adicionar esse tipo de produto. Polímeros quaternizados. Então, diversos polímeros que podem ser adicionados e que têm característica de ajudar a emoliência também. Silicones também, mesma coisa o silicone. Silicone original é insolúvel em água, mas existem silicones que foram transformados em laboratório e que se solubilizam em água também. Derivados de lanolina também são substâncias que trazem essa emoliência, lembrando que a lanolina tem aquela característica de, na sua estrutura, ela conseguir se ligar com substância aquosa, com água. E também a gente tem as lanolinas etoxiladas, que, então, foram transformadas em laboratório e que elas são totalmente solúveis em água. O que mais que vai, além de detergente, espessante e emoliente? A essência, né? Então, isso é muito importante para esse tipo de produto, mais do que no shampoo, porque quando eu vou comprar um sabonete líquido, uma espuma de banho, eu estou pensando em perfumar meu corpo, né? Que meu corpo tenha aquele perfume, então a essência é fundamental, né? Que seja uma essência atraente para as pessoas. A pessoa tem que abrir o frasco e já sentir a essência, já sentir o cheiro daquele produto. Se não sentir o cheiro, ela já fecha a tampa e põe o produto de volta na prateleira. A essência tem que ser um cheiro fresco e volátil. Imaginem, por exemplo, eu colocar... Hoje a gente tem um monte de essência, por exemplo, que é utilizada não na cosmética, mas que é utilizada para outras coisas. Imagina se eu faço um sabonete líquido com essência de bacon. Será que as pessoas vão comprar? Eu acho que não. Então, assim, ele tem que ser um cheiro fresco, que transmita aquela sensação de limpeza e tudo mais, né? E seja um cheiro que seja volátil, que a pessoa consiga sentir, não fique grudado na pele de uma forma eterna, assim, porque
chega um determinado momento que as pessoas já não querem mais sentir aquele cheiro, né? Então, que seja persistente, porém não seja eterno. Porém, ele tem que ser estável durante toda a vida comercial do produto, ou seja, ele não pode se perder e desaparecer enquanto o produto está dentro do prazo de validade. Então, para escolher uma essência que tenha todas essas características não é fácil. O que mais que vai além da essência? Corante, conservante, antioxidante, acidulante, todas essas substâncias que são utilizadas para fazer a regulação final do produto e outros componentes que a gente queira adicionar para trazer características especiais para o produto. Séptico, esfoliante, vitaminas, outros agentes hidratantes e assim vai. Aí é escolha de quem está desenvolvendo. Só falando novamente dos tensoativos, a gente já viu isso lá atrás, só lembrando então que dependendo da carga que os tensoativos têm, eles têm uma função mais específica. Então, quando a gente utiliza tensoativo aniônico, que são aqueles que têm carga negativa, eles têm a função de limpeza mesmo, né? Os anfóteros, que são aqueles que a carga pode variar conforme o pH aonde esse tensoativo está, então, de repente, ela pode ser positiva ou negativa, eles também têm essa característica de serem agentes de limpeza, só que geralmente eles são mais suaves. Então, é muito comum a gente fazer uma mistura de tensoativo aniônico, mais agressivo, com anfótero, menos agressivo. E dessa forma a gente ter um meio termo. Nesse caso, o anfótero ele vai trazer mais uma característica, que é a espuma mais estável. Então, quando a gente adiciona esse tipo de tensoativo, ele acaba formando uma espuma mais persistente. Os chamados não iônicos, que são aqueles que não têm carga, eles são aqueles que são mais caros, tal, eles não irritam pele nem olhos, eles são mais utilizados para produtos infantis, mas não que a gente não possa utilizar, a gente pode utilizar para produto adulto também. O grande problema é que eles não têm uma função de limpeza muito grande, então a função de limpeza deles é bem baixa. Então ele sozinho, muitas vezes, pode não trazer um bom resultado. Então, geralmente, quando a gente utiliza ele, a gente utiliza com outros tipos de tensoativo. E os chamados tensoativos catiônicos, eles têm, na verdade, característica de condicionamento de cabelo, porque eles têm a carga positiva, então lembrando que lá nos condicionadores eles vão neutralizar cargas negativas, né? E tem características também de serem antimicrobianos, tal, e sendo utilizados, então, dentro da indústria cosmética, em desodorante, shampoo de caspa, esses sabonetes antissépticos que a gente tem aí, e são utilizados também em outros produtos, como enxaguatório bucal, produtos para gargarejo, pastilhas de garganta, etc. Aqui é só uma tabela para vocês, se um dia vocês precisarem, que divide quais são todos os tensoativos conforme a sua carga. Então, se eu quiser, por exemplo, escolher um tensoativo catiônico, lá para fazer um condicionador de cabelo, eu já venho aqui na tabela e sei quais são os catiônicos que eu posso me utilizar. E assim por diante. Só para vocês terem essa tabela. Falando de controle de qualidade de sabonete líquido, então alguns parâmetros são importantes para a gente verificar. pH na faixa de 5,5 a 6 é o ideal. A viscosidade do produto final, ela tem que ser de 1.000 a 2.000 centipós para os transparentes e para os perolados, que são aqueles que têm aquelas substâncias insolúveis em suspensão, a gente tem que ter uma viscosidade mais alta para conseguir segurar, então, aquelas substâncias no meio do shampoo, para evitar que elas vão lá para o fundo. Então, a viscosidade tem que ser entre 4.000 e 6.000 centipós. Densidade.
entre 1,010 e 1,020 gramas por ml. Espuma com bom volume e consistência, né? Então, aquela espuma que ela fica... como é que eu posso dizer? É aquela espuma que tem as bolhas bem pequenininhas, né? O ideal é que seja aquelas bolhas bem pequenininhas, porque elas são mais persistentes, elas demoram mais para estourar e desfazer aquela espuma, e elas têm que ser persistentes, sim. Então, elas têm que durar bastante tempo. E a questão da microbiologia, um sabonete líquido não pode ter um valor acima de 10 unidades formadoras de colônia por grama. Então, o produto não é um produto estéril, ele pode ter alguns micro-organismos, mas uma quantidade que não ultrapasse essa faixa. Falando de óleos de banho, nossa, já está na hora de encerrar. Óleos de banho ou óleos corporais, a gente tem a utilização principalmente para fazer a reposição daquele filme hidrolipídico que a gente perde. Então, os óleos de banho são um reconstituinte da oleosidade normal da pele. O que acontece que a gente tem, não que seja uma absorção, mas como é que eu posso falar? Os óleos, eles têm uma capacidade maior de... uma certa penetração nas camadas superficiais da pele, de acordo com a temperatura do nosso banho, né? Então, quando a gente está utilizando aqueles óleos de uma temperatura mais alta, ocorre a penetração e o espalhamento melhor na nossa pele. 4 tipos de óleo para o corpo que a gente tem no mercado. O primeiro deles é aquele que a gente chama de óleos flutuantes. Eles são produtos oleosos de natureza hidrófoba, ou seja, eles não se misturam na água. Então, eles são óleos puros. Então, a gente utiliza, por exemplo, óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, ou mistura de óleos, onde a gente adiciona, se for necessário, né, um corante, adiciona um agente antioxidante para aquele produto não rancificar, e adiciona uma essência para ele ficar perfumado. Mas são aqueles óleos mesmo. Se eu colocar esse óleo numa banheira, ele vai ficar, então, todo na superfície. Esse é o tipo de óleo mais comum que a gente tem. O que acontece? Daí eu entro dentro da banheira, quando eu saio da banheira, aquele óleo que está formando uma película na superfície da banheira acaba grudando um pouco no meu corpo e acaba trazendo esse efeito de fazer essa reposição do filme hidrolipídico. Outro grupo que a gente tem são os óleos chamados dispersíveis. Então, eles são óleos também, pode ser óleo de semente de uva, pode ser óleo de amêndoas ou outro óleo qualquer, aonde ali dentro daquele óleo a gente adiciona substâncias tensoativas. Então, eu consigo incorporar, por exemplo, um tensoativo qualquer, líquido, né, dentro daquele óleo, mas ele fica com característica de óleo, ele incorpora aquele tensoativo. Aí, quando esse óleo entra em contato com a água do banho, o que acontece? Ele tem o óleo, tem o tensoativo e tem a água também. Essa mistura dos três vai fazer com que ocorra uma formação de uma emulsão. Então, esses são aqueles óleos que são utilizados, tipo, no final do banho, com a pele úmida. Então, o que acontece? Eu tenho óleo com tensoativo, desligo o meu chuveiro, estou com a pele úmida ainda, passo esse óleo e ele acaba formando uma emulsão. Na verdade, ele forma um creme. Então, é como se eu estivesse passando um creme na pele seca. Mas é feito na forma de óleo para ele ficar mais diferente. Tem um outro tipo de óleo para o corpo, que são os óleos chamados solúveis.
Esses também, eles têm uma quantidade maior ainda de tensoativo, então eles acabam fazendo um processo semelhante a esse, mas muitas vezes eles são jogados dentro da banheira e eles formam essa fina emulsão dentro da banheira. E isso faz com que tudo aquilo ali vire algo como se fosse algo semelhante a uma grande banheira de hidratante. E isso acaba fazendo a hidratação quando a pessoa está dentro da banheira. E por último, a gente tem os óleos chamados espumantes. São esses óleos solúveis, então, que a gente adiciona uma quantidade bastante grande de agentes detergentes e que, quando a gente joga na banheira, então, ele tem a característica do óleo solúvel e, ao mesmo tempo, ele acaba, pela agitação, formando espuma dentro da banheira. Ou seja, mistura duas características, a formação, né, daquela grande banheira de hidratante junto com espuma. Então, traz bastante vantagem para quem gosta desse ritual de ficar dentro de uma banheira. E, finalmente, os sais de banho. Sais de banho são, cosméticos sólidos utilizados para limpar, tonificar, esfoliar e perfumar a pele durante o banho. E alguns deles são quelantes de cálcio. Lembrando, então, o que acontece com o cálcio na água. Quando a gente tem uma água com excesso de cálcio, a gente costuma chamar ela de água dura, que é aquela água que, pelo fato de ter um monte de cálcio, o cálcio acaba se ligando com as substâncias detergentes, impedindo que essas substâncias façam efeito de limpeza e impedindo que essas substâncias façam efeito de formação de espuma. Então, não sei se vocês já moraram em algum lugar que a água era uma água com uma quantidade alta de cálcio, que você vai utilizar aquela água para tomar banho, parece que não faz espuma no cabelo. Utilizando um sabonete qualquer, parece que não faz espuma e não limpa direito. Você vai lavar louça, não faz espuma no detergente. Vai lavar roupa, não faz espuma na máquina. E assim por diante. É porque tem água muito rica em cálcio. E o cálcio, então, impede essa formação de espuma e esse auxílio na limpeza. E daí, em alguns casos, a gente acaba adicionando quelantes de cálcio para imobilizar esse cálcio e ele poder, então, o restante do produto poder agir de forma correta, fazendo a limpeza e fazendo a formação de espuma quando é o caso. Os sais de banho, eles podem ser fabricados na forma de pó, sal mesmo, né? Cristais, como o sal mais grosso, ou até como comprimidos efervescentes e bolas efervescentes, e hoje a gente tem um monte de possibilidades. Por exemplo, deixa eu voltar lá na frente. Essas bolinhas de banho aqui, na forma de uma massa modelada, na forma de bolas e tudo mais, tudo isso a gente considera como sal de banho. Muito bem. Composição. Cloreto de sódio é o componente mais comum. A maior parte dos sais de banho tem cloreto de sódio. E eu pergunto para vocês, por que a gente utilizaria cloreto de sódio? Alguém sabe? Que absorve a água, né? Oi? Que absorve a água. Não. Não? Não, imagina o seguinte, você vai preparar uma banheira, você quer ficar um tempo na banheira, né? E aí você vai lá e joga um monte de sal de banho. Aí todo mundo fala, é relaxante, não sei o quê. Tá, é relaxante. Por que é relaxante?
Não tem ideia? A gente vira churrasco lá dentro. Quase isso. Na verdade, o que acontece? O cloreto de sódio, quando ele entra em contato com a água, ele dissolve, dissocia, né, em cloro e sódio. E lembrando, né, lembram daquela coisa que a gente sempre fala, não sei o quê, a pessoa tem olho gordo, vou chegar em casa, vou tomar um banho de sal grosso. Tem uma explicação científica. Esse sal, ele dissocia, e se de repente, né, não que a pessoa tenha olho gordo, mas de repente em situações de estresse, que você se sente carregado, né, as pessoas falam, tô negativo, tô com carga negativa, e realmente a gente aflora carga negativa na superfície da nossa pele, e daí quando a gente utiliza o cloreto de sódio em água, que ele está dissociado, o sódio positivo que está dissociado lá, ele neutraliza essas cargas negativas da superfície da nossa pele. Então, tomar banho de sal grosso, ou tomar banho de sal, né, de cloreto de sódio, realmente alivia a tensão muitas vezes. E tem mais uma coisa. Eu quero ficar dentro de uma banheira, então quero ficar dentro de uma banheira pelo menos meia hora relaxando. Se a gente ficar meia hora numa piscina, por exemplo, sem sair da água, o que vai acontecer com os nossos dedos? Vai começar a enrugar, né? Todas as extremidades vão começar a enrugar. Por quê? Questão de equilíbrio osmótico. Não tem a concentração de sais dentro do nosso corpo e a concentração de sais dentro de uma piscina normal é muito diferente. Então, ocorre troca de líquidos e a gente acaba perdendo líquido e ficando com os dedos todos enrugados. Se a gente ficar o mesmo tempo dentro da água do mar, vocês vão perceber que isso acontece é provável que nem aconteça. Por quê? Porque está mais em equilíbrio com as nossas células. Então, quando a gente adiciona cloreto de sódio, a gente está colocando mais íons, né, mais sais ali dentro, e a gente fica mais próximo do equilíbrio osmótico. Então, a possibilidade de a gente começar a perder água das extremidades é muito pequena, e a gente consegue, então, ficar bastante tempo. E não só com cloreto de sódio, mas com outros sais também acontece a mesma coisa. Então, a gente acaba transformando a banheira em algo mais próximo à concentração de dentro das nossas células, e daí a gente não tem aquela troca de líquido. Bem, cloreto de sódio é mais comum, mas não é o único que é utilizado. A gente pode utilizar Sesc carbonato de sódio, por exemplo. Eles são cristais maiores que o cloreto de sódio, eles têm uma característica melhor que o cloreto de sódio, é que eles não aglomeram, não tem problema com umidade, porque cloreto de sódio, se ele ficar meio exposto à umidade, ele vai começar a empedrar, né? O Sesc carbonato de sódio não acontece isso. Ele dissolve rapidamente na água e a gente consegue colorir ele com facilidade também. Então, ele é um pouquinho melhor que o cloreto de sódio porque ele não aglomera. Carbonato de sódio monohidratado. Ele dissolve, a única característica ruim é que ele dissolve com uma velocidade menor. Então, é preciso agitar mais para dissolver aquele sal, né, para que ele se incorpore na água do banho. Mas ele é muito bom também. Pirofosfato tetrassódico e tripolifosfato de sódio. Esses são utilizados para melhorar a dureza da água. Então, quando a água é dura, a gente utiliza essas substâncias exatamente para elas quelarem o cálcio que está lá, para eles pararem de incomodar, né? E poder ter bastante espuma tranquilamente na água. Bórax tem uma leve ação detergente, então ele ajuda. Geralmente a gente utiliza o bórax associado a outros sais. Ele ajuda, inclusive, ajuda a fazer uma limpeza no nosso
corpo. Lauryl sulfato de sódio é uma substância que é adicionada para realmente fazer espuma. Então, ele é um tensoativo que tem função de fazer espuma. Então, quando eu quero um sal de banho espumante, eu utilizo Lauryl sulfato de sódio. A gente utiliza geralmente corantes, aí numa faixa de 0,2 a 0,5%, dependendo da cor que a gente quer. A gente tem que tomar um certo cuidado com os corantes, principalmente os corantes que são preparados, né, as cores são dissolvidas em água, porque, né, quanto mais corante eu coloco, mais colorido vai ficar, mas mais água eu estou colocando ali na preparação. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o cloreto de sódio que forma pelotas, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Essências a gente utiliza de 3 a 10%, dependendo do que a gente quiser em relação a perfume, né? Os sais efervescentes, então, são os que têm uma característica, geralmente se utilizam essas bolinhas de sal efervescente, e a gente faz uma preparação, então, pode ser com cloreto de sódio, qualquer um daqueles sais que a gente viu anteriormente, e a gente adiciona, então, algum ácido orgânico, geralmente a gente utiliza o ácido cítrico, porque é o mais fácil de encontrar, e é o mais em conta. E, geralmente, a gente adiciona bicarbonato. Bicarbonato de sódio, ou carbonato, mas geralmente bicarbonato. Bicarbonato de sódio, com ácido cítrico, se a gente coloca os dois no mesmo recipiente e adicionar água, eles vão fazer aquele efeito de efervescência. Então, eles vão reagir, vão liberar gás carbônico e a gente percebe essa liberação de gás carbônico pela efervescência, igual o sal de frutas. Então, a gente, muitas vezes, se a gente quer essa efervescência, a gente vai preparar o sal de banho da forma normal, né? Quero colocar corante, coloco, quero colocar essência, coloco, e adiciono aí uma proporção de ácido cítrico com o bicarbonato de sódio. Quando ele é jogado na água, então, ele acaba dando aquela efervescência, então dá aquele charme para o produto. E a gente pode fazer isso na forma de comprimido, né? Pode ser naquelas bolas grandes, como a gente viu ali, são bolas do tamanho de tênis, ou a gente pode utilizar forminhas pequenas e fazer comprimidos. Então, basicamente, a gente vai fazer o mesmo processo, utilizando a mistura, né, de ácido cítrico, bicarbonato, cloreto de sódio ou outro sal. E no outro caso também é a mesma coisa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da umidade, né? Então, eu não posso utilizar corante, por exemplo, que seja à base de água, porque se tiver água presente ali, bicarbonato de sódio e o ácido cítrico vão reagir. Então, a gente deve evitar utilizar água na hora do preparo. Para fazer, a gente vai ter que fazer uma massa, né? Então, pegar esses pós e unir eles com algum tipo de líquido para que eles virem uma massa e a gente possa colocar eles nas formas para que eles sequem e fiquem com esse formato. Então, a gente vai ou utilizar substâncias oleosas para formar essa massa, ou a gente utiliza álcool. O ideal é que tenha uma mistura de pouca água nesse álcool para evitar a reação de efervescência. Ou até mesmo uma mistura de álcool e acetona, que a gente já, então, mistura o corante ali dentro, vai borrifando em cima do material, ele vai umedecendo e não vai fervendo porque ele não tem água, né? E pelo fato de a gente utilizar álcool e acetona, acaba dando a cor enquanto a gente forma aquela massa, mas ela vai evaporando rapidinho e vai secando e aquele produto fica duro.
No caso se a gente for utilizar cloreto de sódio, então a gente vai fazer um pouquinho diferente. Em vez de usar um corante à base de água, a gente vai utilizar um corante lipossolúvel. Então, um corante feito à base de óleo, tá certo? Para evitar essa efervescência. E é isso. Alguma dúvida, alguma coisa? Posso fazer umas 3 perguntas, professor? Pode, quantas quiser. A primeira, você falou em semente de maracujá, é isso, para fazer esfoliação? Sim. Uhum. Porque me falaram que são muitos esfoliantes são feitos à base de plástico e contaminam o meio ambiente, não é isso? Aham, aham. São microplásticos. Como que a gente chama? Agora me fugiu o nome. Eu já lembro o nome. Esferas de polietileno. Esferas de polietileno. Isso. Beleza. Então, mas pode usar o de maracujá também, então. Isso. Se você procurar, por exemplo, em casa de artesanato, coisas assim, eles já têm isso pronto. Então, geralmente são sementes, não é só de maracujá, tem outras sementes que as pessoas, então, secam, trituram num liquidificador gigante e aquilo vira um pó. E ele é super bom esfoliante, seja de semente de maracujá, seja de outro tipo de semente, é muito bom. A segunda pergunta é assim, você vai nos dar aqui informações sobre os perfumes? Na última aula. Aqui, terça-feira, eu começo numa indústria de perfumes. Aham. Aonde você vai? Estágio? Na Faru. Qual? Lá no Cajuru. Não ouvi, cortou? Faru Perfumes. Não conheço. É lá no Cajuru. Que legal. Só perfumes ou tem outras coisas? Então, eu não conheço também. Ele me mandou só o nome, a razão social, né? Aham. Eu ver se já tem contrato. Se não tiver, eu vou ter que levar para ele assinar. Aham. Mas ele falou de perfume só, sabe? Aham. Que legal. Vamos aprender alguma coisa. Então, daí você já vai. Ótimo, porque daí no dia que a gente for falar dos perfumes, daí você já traz a prática. Porque eu vou queria falar o contrário. Mas tá bom, então. Essa é a segunda. A terceira, você acha que não corrigiu ainda as provas? Ainda não. Provas, né? Não, ainda não. Tá legal. Vai ficar assim para o dia 31. Sabe que aluno gosta de informação e gosta de nota também, senão ele não passa. Certeza. Não, com certeza. Porque tem uma que você estava corrigindo, não lembro de quem, e eu também tinha colocado e saiu como errado, sabe? Sim. Foi uma alteração que aconteceu na hora de eu marcar lá qual que era a questão certa, que era para marcar, eu acabei marcando o outro. Então, para todo mundo deu errado. Daí eu já fiz na correção lá, eu consegui acessar e eu já consegui mudar. Então, a minha correção está toda certa. Eu só acho que vocês não conseguem receber a correção correta. Tá? Mas qualquer coisa depois, saiu a nota, pode falar também que a gente vê. Tá legal. Tá Só bom? porque ainda conservou a nota, eu falei assim, acho que o professor não lançou ainda. Não, vai ficar para o último dia. Tá bom, não tem problema. Esse aí foi só porque que aluno é tudo igual em todo tempo. Não, com certeza. Mas nesse semestre a coisa está tão complicada, está tão difícil que realmente eu sempre faço isso rapidinho, mas esse semestre vai ser no último dia. Travou um pouco. Tipo assim, um pouco eu lanço nota e um pouco eu faço meu imposto de renda. Tá tudo para o último dia. Tá certo. É melhor fazer imposto de renda, viu? Pois é. Que se eu não fizer, eu tô ferrado, né? Não. Aproveita. O leão tá aí, de boca aberta. Com certeza, só esperando. Tá bem, obrigado Desculpa chegar atrasado, mas eu estava atendendo. Imagina. Agora, que bom que você vai trabalhar, então, estagiar numa empresa de perfumes, porque aí você vai trazer a sua experiência.
Porque, assim, a gente, quando a gente prepara uma aula, né, a situação é uma. Hoje, as coisas mudam com uma frequência, assim, gigantesca, né? Então, se for, de repente, uma empresa que não é daquelas mais tradicionais, que está sempre inovando, tudo mais, de repente pode ser que você veja lá matérias-primas mais modernas, né, do que a gente vai conversar aqui. E daí você já fala, olha, lá na empresa que eu estou estagiando, eles já utilizam uma coisa mais moderna, e é isso, e já vai explicando. Eu já faço perfume, né? Uhum. Eu que faço o meu perfume. Então, já peguei alguma ideia e faço, mas lá é o que você falou, é mesclar mais, pegar mais informações, Sim, com certeza. Tem que aproveitar. atualizar. E eu quero fazer, não que eu vou ser perfumista, nada, mas porque entre fazer uma outra indústria e essa, eu conversei com o supervisor lá, né? E ele aceitou. Então, a partir de terça-feira, dia 1º, eu termino um. Na segunda, já começo na terça lá, sabe? Uhum. Um pouquinho longe para ir todo dia, mas tem que fazer, né? Mas vale a pena, viu? Eu fiz um estágio, eu tive, na época de faculdade, eu fiz um estágio numa indústria que acho que não existe mais, que era em Pinhais, e eu morava do outro lado da cidade. Eu tinha que atravessar a cidade inteira todos os dias, mas eu acho que valia a pena, eu aprendi muita coisa lá. Era uma indústria, assim, pequenininha, que vendia com catálogo e tal, então dava para pôr a mão na massa. Nossa, eu aprendi muita coisa, eu fiquei um mês, mas é como se eu tivesse ficado anos, porque eu colocava a mão na massa direto, aprendia tudo ali, fazendo mesmo, e para mim valeu muito a pena. Isso é bom, tem que... Mesmo sendo longe para burro, como era, mas valeu a pena. São dois que eu tenho interesse, um eu já fiz, que foi manipulação, né? Uhum. E agora o próximo que eu tenho interesse é o de análises clínicas. Uhum. Então esses dois eu quero fazer com muita, já fiz um, né? Agora falta o outro. Uhum. E esse da perfumaria, realmente eu vou completar um pouco do horário que me falta, sabe? Uhum. Mas eu gosto. E para o teu caso, acho que só, né, se você já trabalha com isso, acho que só vem a acrescentar mais, né? Trazer mais informação. Obrigado. Boa noite. Boa noite, então. Então, até semana que vem. Se você não tem muitos alunos aqui, não, mas os que estão são fiéis, viu? É verdade. Apesar de que semana passada me deram semana bolo, passada, né? Eu não consegui entrar. Eu não entrei. Também não consegui entrar semana passada, professor. Procurei, não entrei. Mas naquele link que eu passei, vocês não conseguiram entrar? Não. Nem a Rosemary não conseguiu. E por que vocês não me avisaram? Eu avisei a líder, né? Mas eu não recebi nada de informação, senão eu tinha visto com vocês. Eu fiquei tão chateado que ninguém veio. Não, se eu soubesse. Desculpa. Eu até achei estranho, eu acho que o professor não vai dar aula hoje. Daí eu falei com a Rose no estágio no domingo, ela falou, também tentei até 8h30 e não consegui entrar. Credo, que estranho. Comigo foi a mesma coisa. Puxa, e eu aqui quase xingando vocês. Não se sinta... Nós realmente tentamos aí, o Márcio, eu não sabia, né? O Márcio está falando, e a Rose também. Mas eu tentei por vários links, eu tentei pelo link anterior, aquele que você deixa a gravação ao vivo, e não entrou. Aí deu 8h15, 8h20, eu falei, acho que aconteceu alguma coisa, ou caiu a energia, ou o computador quebrou, alguma coisa assim. Não, eu pensei assim, né? Não sei o que o Márcio pensou, mas... Pois é, e eu aqui pensando do outro lado, né? Não. Cadê esse povo? A gente, no meu caso, é difícil. Pode ser que aconteça, mas é difícil. Então, tá bom. Então, assim, se acontecer isso de novo, de repente,
sei lá, né, o que pode ter acontecido, mas se acontecer... Eu esqueci que eu tinha o teu WhatsApp. Pois é, isso que eu achei estranho. Você está falando aí agora, mas você podia ter me avisado, a gente resolvia. Eu, na hora, não pensei, eu só imaginei que você tivesse tido algum problema no computador, ou um problema na luz, na energia. Acho que ele não conseguiu. Nada. Mas tudo bem. Tá lá gravadinho. Eu esqueci de responder a presença ainda. Eu respondi a presença logo em seguida. Falei, bom, já que ele não... Mas tudo bem, foi gravado, tá lá tudo gravadinho para vocês, a hora que vocês quiserem. Não fica chateado não, porque não foi esse o propósito. O propósito era assistir a aula. Tá bom, deschateei agora, então. Deschateou. Tá beleza. Boa noite, bom descanso. Boa noite, para vocês também. Descansa. Um bom final de semana para vocês. Tchau. Tchau, obrigado. Nada.